Os produtos sem glúten que a gente vê no supermercado ou em uma loja especializada, eles têm um valor mais elevado, né, do que os produtos feitos com farinha de trigo. E não é porque é sem glúten, assim, no sentido de, é com glúten, sem glúten tem muita diferença. Na verdade, é porque o sem glúten requer mais cuidados, requer mais ingredientes, né? Então tem sim uma diferença ali no valor, tá? Só que mesmo assim, você consegue fazer as suas receitas sem glúten gastando muito pouco. Inclusive, as receitas que tem aqui no canal são receitas com farinhas mais acessíveis, né? São receitas que a gente gasta um valor menor para fazê-las. E o intuito é justamente esse. Eu quero abranger, ajudar o maior número de pessoas possível. Porque eu sei que nessas regiões, né, menores, nessas cidades menores, não tem disponibilidade de todos os tipos de farinhas, farinha de amêndoas, trigo sarraceno, né? Se na cidade grande é difícil da gente encontrar às vezes, imagina numa cidade pequena. Então, o meu intuito é trazer receitas mais acessíveis para que a maioria de vocês possa executá-las, né, de maneira que você não tenha que substituir muito os ingredientes, tá? Bom, existem duas coisas que encarecem, né? Principalmente quando a gente retira o glúten, são duas coisas. Primeiro, quando você retira o glúten de cara, o que você vai fazer? Você vai atrás de comprar, né, produtos sem glúten. E aí você vai levar um choque porque eles são bem mais caros. Além de terem um elevado valor, eu não sou muito chegada nesses produtos industrializados, né, que vendem nos supermercados. Porque pra mim eles deixam muito a desejar em textura, em sabor. Eu sinto sabor residual, né? Não sei exatamente qual é o produto ali que fica, né, na garganta, eu sinto e eu não gosto de consumir. E eles têm um valor muito elevado. Eu tava até vendo esses dias, acho que era um pão de forma, de 200 gramas, tava assim, R$18. 200 gramas, o que você... É um café da manhã, né? Dá o quê? Umas 4 fatias de pão bem pequenininhas. Então é muito caro, é surreal. E se a gente vai fazer em casa, você faz um pão de 700 gramas, você gasta aí 14, 15 reais, né? A depender das farinhas, a depender dos ingredientes que você utilize. Então, é muito caro. E eles não são bons, eu não gosto. Não sei se vocês preferem comprar ou fazer, eu prefiro fazer. Só que aí, quando a gente vai executar as receitas, se a gente não souber os fundamentos, se a gente não souber os ingredientes que vão naquela receita, as funções, né, por quais ingredientes a gente pode substituir, a gente acaba gastando também, porque a gente vai errar essa receita, né? Eventualmente a gente vai errar, porque quando a gente não tem o conhecimento, a gente somente executa aquela receita, somente pega ali cara crachá, né, e faz o que a receita tá falando. Algumas vezes a gente acerta, né? Se a receita for equilibrada, se a gente já tiver uma noção de como preparar a receita, a gente acerta. Só que quem tá começando é um pouquinho mais difícil, porque não tem muita noção, né, de alguns cuidados que a gente tem que ter, né, do uso de um ingrediente que é importante, por exemplo, a goma xantana. Então, essas pessoas que estão iniciando, elas tendem a errar mais. Foi o meu caso. No início eu não sabia nada, não conhecia ninguém que pudesse me ajudar, então eu fui na tentativa e erro, sim. Eu errei muito no início, tá? Porque eu não tinha ninguém para me falar que a goma xantana traz liga para massa, é ela que vai ajudar o bolo a ficar juntinho sem esfarelar. Eu não sabia disso. Então, quando você erra uma receita, você gasta mais com isso. Então, o intuito também, né? Claro que a gente vai falar sobre os ingredientes que você pode utilizar, mas é que você entenda que é muito importante, é muito mais importante você entender sobre os ingredientes, entender sobre aquela receita, para você evitar esses erros, né? Do que efetivamente você saber, eu vou substituir a farinha de amêndoas por essa farinha. Só que eu não sabe assim qual é a função, né? Não sabe por que você está utilizando a farinha de amêndoas, por que você está substituindo por determinada farinha que é mais barata. Então, o conhecimento que você tem, que você adquire a partir dos testes, a partir dos conteúdos que eu disponibilizo aqui no canal, né? Também tem ali outros cursos, internet, que a gente consegue adquirir um conhecimento maior e a gente consegue ser independente, ter autonomia de receitas prontas, e isso nos torna capazes, né, de saber identificar ali o que funciona naquela receita, o que não funciona. E fazendo isso, a gente tem as chances de acertar mais essa receita. Então, a gente evita erros, evitando erros, a gente evita desperdícios de tempo, ingredientes e dinheiro.
tá? Então a gente torna uma receita mais barata quando a gente sabe fazer aquela receita, conhecendo os fundamentos e não somente cara crachá daquela receita.